No oferecimento de pocilga.com.br está no ar mais um VaraCast. Meu nome é Ramon Prates e no programa de hoje temos uma edição muito especial. Vamos falar sobre como estudar cinema. Sim, eu trouxe aqui uma convidada muito especial, Fabiana Lima, que no seu perfil do Twitter fez um post dando dicas, né, de como estudar cinema e coisas do tipo. Então eu decidi chamá-la aqui para conversar um pouco com a gente sobre o tema e também conversar um pouco aí sobre sua breve carreira aí como jovem crítica de cinema, influencer, criadora de conteúdo. Então, bem-vinda. Você prefere que te chame de Fabiana ou de Fabi? Pode chamar de Fabi, tá tranquilo. Então, muito Prefiro bem. Fabi. Seja bem-vinda aqui ao VaraCast e dê olá aí para os nossos ouvintes. Olá, gente, todo mundo que tá ouvindo, tô muito feliz pelo convite, falar sobre esse tema que eu gosto muito, né, mas que eu nunca tinha postado até essa thread do Twitter, eu nunca tinha falado de fato sobre isso, então essa eu acho que é a primeira oportunidade, assim, que eu tô tendo de ter uma conversa, né, mais longa, com alguém, trocando essa ideia sobre como é que foi essa minha jornada aí para estudar esse tema sozinha, e eu tenho certeza que vai ser mega legal. Obrigada pelo convite. Sim, então se apresente aí um pouco pro pessoal, conte aí quais são suas redes sociais, onde é que a gente pode encontrar seu conteúdo, onde é que você escreve. Tá bom. Para quem não me conhece, eu tô lá no Instagram há 4 anos escrevendo lá sobre cinema, TV, assim, várias coisas. Eu acabo misturando cinema com um monte de área, que é o @cinemafilia. E aí, recentemente, eu tenho feito conteúdo também sobre cinema, só que mais voltado para essa parte, assim, da cinefilia, né, lá no Twitter, que é o FabianaLR_. E tanto na bio do meu Instagram, quanto no Twitter, tem também as minhas colunas que eu escrevo para Cinemação, que eu escrevo todo mês, pelo menos de 1 a 2 textos todo mês lá na Cinemação, e na Revista Singular também, que é uma revista independente de cinema com outros jovens aí, críticos, que também estão trilhando o mesmo caminho que eu. E é isso, essas são as minhas redes principais por enquanto. Sim, eu conheci você, acho que foi no ano passado, não lembro através de quem, mas coisas tipo, alguém dá um RT, coisas do tipo no Twitter, quando você foi cobrir o Festival de Cannes ano passado. Esse ano você vai de novo? Como está aí as expectativas, preparações para a viagem? Nossa, tá difícil conter a ansiedade, primeiramente, porque foi muito em cima da hora, né? Na verdade, eu não ia, eu já tinha decidido que eu não iria, porque o investimento era muito alto, então eu falei assim, não dá, tá muito em cima, tipo, não tem como eu conseguir esse valor, nem da passagem, a passagem já tava muito alta, que eu moro em São Luís do Maranhão, né? Então, assim, até chegar em Cannes é muito voo, né? Tipo, não é como se eu estivesse saindo de São Paulo direto para Paris ou algo assim. Então é São Luís, aí São Paulo, aí não sei o quê. Então, assim, a passagem fica bem mais cara. E aí eu acabei ganhando essa passagem de uma pessoa, de um patrocinador, digamos assim, um anjo, né? Que viu que eu tinha muitas possibilidades de eu ser aceita esse ano como imprensa, porque no ano passado eu fui como mídia. Então, eu fui como uma profissional ali, né, da indústria, mas que não era exatamente a mídia, a imprensa, no caso. Então, podia ser... É uma categoria que inclui social media, inclui fotógrafo, inclui várias pessoas ali. Não tem tanta diferença assim, mas em relação à oportunidade, né, a coletiva de imprensa, essas coisas, a imprensa ainda é diferente. E aí eu fui e falei, vou tentar me inscrever como imprensa, acabei conseguindo. E aí agora tá essa loucura de falta, assim, 16 dias para viagem. E eu tô correndo atrás de muita coisa, mas tenho certeza que vai ser muito enriquecedor de novo, né? Eu espero que algum dia no futuro eu consiga estar lá. Não sei dizer se ano que vem eu volto, mas eu sei que esse ano eu vou, então já tô super feliz. Só de ter essa oportunidade, eu acho que é incrível. É realmente muito legal. Sim, com certeza. Acho que você até já participou, né, de
outros podcasts, já deu palestras falando sobre isso, e eu vou até colocar aqui o link para o pessoal depois ouvir essas histórias e, obviamente, seguir você nas redes sociais para ver aí Obrigada. essa cobertura aí de 2023 que promete. Tem muita coisa interessante aí lá no Esse festival. ano tá demais. Ano passado tava bem, bem legal também, mas eu acho que esse ano tem esse peso de ter o Scorsese, né? De ter o Tarantino, de ter o Scorsese. Então, assim, eu tô bem... Meu Deus do céu, tô bem ansiosa. Sim, com certeza. Mas então vamos começar, né? Falar aqui sobre como estudar cinema. Você deu as dicas lá no Twitter, né? De opções, né? De formas de como os amantes da sétima arte, né? Podem se aprofundar um pouco mais, né? Sobre a análise, né? Estudo sobre filmes. E aí vamos começar aqui. A sua primeira dica seria por ordem cronológica. Por que esse caminho seria um caminho interessante? Então, quando eu fiz esse post, eu tava meio que tentando fazer as pessoas se organizarem ali no começo da procura, né? Quando você começa a assistir mais filmes e você começa a se interessar mais por cinema, você geralmente, às vezes, tem umas questões do tipo, nossa, por onde que eu começo? É tanta coisa, é tanto filme que já foi feito, é tanta coisa pra ver, que você fica um pouco perdido ali na hora de se organizar. Então, acho que assim, quando eu fiz o post, eu tava mais voltada para a questão da organização mesmo. Eu acho que assim, é meio que como se fosse para você escolher aquilo que tem mais a ver contigo, com a tua forma de estudo. Como que isso pode vir a ser legal para ti, de te organizar, e o que seria interessante para aquilo que você está buscando também, né? Porque assim, eu, por exemplo, comecei buscando só conhecer, e aí depois eu caí nesse caminho da crítica, muito assim, do nada mesmo, tipo, nunca pensei em fazer crítica de cinema, então, assim, foi muito realmente algo que acabou surgindo. Quanto mais eu assistia filme, mais eu tinha vontade de comentar sobre eles. E aí acabou virando algo para mim. Mas eu acho, assim, que quando eu falo da ordem cronológica, eu começo mesmo pelo básico do básico ali da história, né? Da história do cinema. Então, assim, muitas pessoas, eu acho que irão preferir se voltar ali para quando tudo começou. Né? Então, é um tipo de estudo que eu acho muito legal para quem realmente tem tempo, primeiramente, porque vai começar de muito cedo, tipo, vai começar do começo. Então, a pessoa tem que ter um tempo ali. Mas eu acho que é muito interessante porque ali você vai conseguir ver claramente, né, as mudanças das abordagens, da tecnologia, dos nomes que vão surgindo. Então, assim, é um tipo de estudo que, querendo ou não, você vai acabar caindo em algum momento. Tipo, por mais que você comece com outra forma, a ordem cronológica sempre vai estar ali, porque é história, né? A história do cinema vai estar sempre presente. Então, a gente vamos ver alguma coisa que foi lançada ali que foi colocado nos anos 30, vamos voltar para os anos 10, assim, tipo, vamos ficar indo e voltando nessa história do cinema, porque a gente consegue perceber e captar essas nuances e fazer uma visão, tipo, macro, assim, da história do cinema. Então, acho que é uma coisa muito bacana. Mas também tem seus contras, né? Todas as categorias que a gente vai falar tem seus prós e também tem seus contras. Sim. Acho que em todas elas, acho que a principal barreira nos dias de hoje é encontrar os filmes para assistir. A gente percebe que muita gente assim existem muitos serviços de streaming, mas a maioria das pessoas tem os básicos, tem Netflix e no máximo mais 1, 2. E a Netflix é muito ruim nesse sentido assim de conhecer a história do cinema. Você quer conhecer filmes de menos do que, sei lá, anos 70, você vai ter
muito pouca coisa mesmo. Então, assim, você tem que forçar, né? E você mesmo também já de vez em quando posta, né, algumas dicas. Aí tem outros serviços de streaming, entre aspas, alternativos, que você consegue encontrar coisas mais clássicas, né? Tem, tipo, o MUBI, que de vez em quando posta, tem filmes mais antigos, tem o Itaú Cultural, tem diversas outras opções, mas acaba que ainda assim você vai ter muita dificuldade para encontrar certas coisas. E Sim, até essa ordem cronológica, acho que o mais importante é isso que você falou mesmo, é assim, você vê a evolução, né? Saber um pouco da história, mesmo que seja assim de forma geral, ou pegando pelo menos o cinema americano, que acaba que é o que a gente é o mais conhecido e mais consumido no mundo, né? Então acaba que de alguma forma é o mais influente, a gente querendo ou não, né? Por causa da indústria, né? De Hollywood. E, por exemplo, eu tenho aqui uma coleção de filmes e, por exemplo, muita gente abandonou isso com serviços de streaming, né? Porque ocupa muito espaço, blá blá blá, e é só mesmo assim quem gosta de reassistir filmes e tal que vale a pena, porque senão realmente é complicado. E é curioso que, por exemplo, eu tenho aqui um DVD é, da, da Viagem à Lua, né, do Georges Méliès. Eu sempre, nunca sei sim. se eu falei o sobrenome corretamente. Eu também fico assim. É. E tem uma coisa mesmo que até a gente pensando nessa questão da história do cinema que é assustador, é que tem um documentário, né, falando sobre como eles fizeram para ter uma cópia do filme, né? Porque o filme se perdeu ao longo do tempo e aí eles encontraram uma versão que tinha sido colorida manualmente, aí juntaram com outra que já existia, aí foram tipo assim, frame com frame, comparava um com o outro, blá blá blá, mas resumindo a história, tem uma coisa que é assustadora que, por exemplo, quando surgiu o som, que aí muito desses artistas, né, como o Jorge, ele parou, né, de fazer filmes porque não se adaptou ao som e ficou meio com raiva, assim, do tipo, ninguém mais quer saber desses filmes mudo, não. Aí ele mesmo queimou boa parte do acervo dele. Então, nesse documentário fala, assim, que o pessoal estima que, sei lá, mais de 60, 70% dos filmes mudos dessa época se perderam, sabe? Então, assim, você já tem um pedaço da história do cinema que se foi nisso aí, né? Então, quando a gente vê esse tipo de evolução, né, a gente vai pegando essas coisas que acho que, como você falou, é o básico, né? Talvez seja a forma mais didática, entre aspas, né, de Sim. começar esse estudo mais profundo, né? Porque obviamente que cada um começa com os filmes que mais gosta, filmes que marcaram a infância, coisas do tipo, né? Isso. Assim, sobre encontrar filmes, eu até fiz uma outra thread também sobre onde que eu encontrava filmes clássicos, né, para assistir, porque a gente está muito dependente ultimamente das plataformas de streaming que estão na TV, e eu me incluo nisso também, porque a praticidade é muito maior, né? Você tá ali, você paga, então assim, tem várias coisas que acabam influenciando que a gente acaba não indo mais procurar filmes em outras plataformas. Então, isso acaba limitando a gente ali dentro de um universo, de um catálogo que muitas vezes, além de não ser tão diverso como é o catálogo da Netflix, né, no caso, tem uma alta rotatividade. Então, um dia você assiste um filme lá e aí na semana que vem ele sumiu, ele não tá mais lá. Aí você não sabe onde é que você encontra para ver de novo, você não sabe onde é que você para que você indica, porque você fala assim: onde é que você vê esse filme? Aí você fala: vi na Netflix. Mas aí a pessoa vai lá e fala: nossa, não tá mais. Você não consegue mais nem indicar um filme para alguém, porque você não sabe quando é que vai sair, tipo, você não tem certeza se ainda vai estar na mesma plataforma qual você assistiu. E aí eu fiz um post falando sobre isso, sobre filmes clássicos serem encontrados mais facilmente do que a gente imagina, inclusive no Cine Antiqua, que eu tenho usado, é um canal no YouTube
que eu tenho usado nesses últimos dias, principalmente, para assistir alguns filmes que já estavam na minha lista há muito tempo, mas que eu não dava muita atenção, assim, porque eu estava sempre nesses streamings. Então, quando eu tô passando mais tempo em outro cômodo da minha casa agora, que não tem esses aplicativos na TV, então só tem o YouTube. E eu falei assim, nossa, isso é uma boa oportunidade para que eu pare de acessar esses outros e passe a voltar ali para o YouTube mesmo, para algo que já está disponível. Então, foi assim que eu assisti O Bandido da Luz Vermelha, que é um filme brasileiro, né, filme nacional. Sim, eu assisti M também, do Fritz Lang ontem, assisti o Onibaba anteontem. Então, assim, estou vendo vários filmes um atrás do outro que são de 1930, 1964, 1960 e pouco. Então, assim, são filmes bem mais antigos que não vão estar nessas plataformas, mas que estão no YouTube. Tipo, é tão fácil, é só você acessar o YouTube, você pode assistir de qualquer lugar que você quiser. E aí eu acho que às vezes também falta esse tipo de conhecimento ser mais difundido e tal. Então, assim, eu não imaginava, por exemplo, que quando eu falei sobre esses filmes clássicos serem encontrados nesse tipo de plataforma, que ia ter tantas pessoas que não sabiam, porque a gente fica meio que fechado nessa bolha, né, cinéfila e tal, que a gente tem o conhecimento de como baixar filme, que nem todo mundo tem. A gente tem o conhecimento de como acessar esses filmes no YouTube, nem todo mundo tem. Então, eu acho importante mesmo a gente falar sobre isso. E acabou que o post teve um alcance muito grande lá no TikTok, de muitas pessoas perguntando, nossa, sério? Tipo, eu não sabia, como é que faz pra assistir e tal. Então, assim, foi algo que realmente fiquei muito surpresa, porque dentro dessa bolha, pra mim, parecia que já era conhecimento geral, sabe? Mas não é. Sim, sim. Então, assim, falando sobre os do começo, onde é que a gente pode encontrar, tipo, Viagem à Lua, O Grande Roubo do Trem e esses outros filmes, eles estão, como já faz mais de 100 anos, eles já estão em domínio público, né? Isso. Então, esses filmes, eles estão lá no Internet Archive. Arquivos da internet, algo assim, se procurar, dá para encontrar. Mas, assim, falando sobre os prós, alguns deles, obviamente, vão ter uma qualidade um pouco menor. Então, talvez isso possa, dentro da nossa sociedade aqui, que a gente vive com HD, 4K, isso pode, tipo, te dar uma afastada. Então, quando eu falo que a ordem cronológica ela pode ter uns contras para os jovens cinéfilos, né? Para quem está procurando ali, que está muito acostumado com a velocidade, com a praticidade do streaming e tudo mais, eu vejo que a ordem cronológica, talvez, para algumas pessoas, não seja o ideal, porque ela possa te afastar um pouco. Ela pode causar aquele estranhamento, sabe? Sim, tipo, eu tô assistindo aqui um filme, sei lá, um filme, né, lançamento da Netflix, top 10, e depois eu vou assistir um filme mudo de 1920, tipo, claro que tu vai ter um estranhamento, claro que você vai, sei lá, dormir, sabe? Tipo, pode acontecer. Então, assim, eu acho que às vezes pode ser desanimador, que você vai ficar um pouco entediado e tal. Então, eu não sei se eu recomendaria para todo mundo, mas eu acho que é uma forma muito interessante, porque como a gente acabou de falar, né, uma forma didática, uma forma completa, uma forma que dá para você entender a história, tipo, de uma forma muito coesa. E eu acho que essa é a parte legal de começar dessa forma, né? Sim, sim. A não ser que fizesse tipo uma cronológica inversa, né? Começa dos mais recentes e vai voltando no tempo. Talvez aí o choque seja menor. VaraCast! Mas muito bem, então vamos seguir então a sua segunda sugestão, seria começar pelos movimentos cinematográficos. Por quê? Conte aí pra gente, porque essa também seria uma opção também viável. Então, os movimentos cinematográficos foi como eu comecei, porque foi como eu senti assim, nossa, eu quero conhecer muitas coisas ao mesmo tempo. Não me importo exatamente com a ordem cronológica, onde elas se encaixam ali. O que eu queria mais era conhecer diferentes diretores em diferentes momentos. E quando eu percebi que os movimentos cinematográficos tinham muito a ver
com momentos políticos também, de países, de continentes e tudo mais, eu me interessei muito porque é uma coisa que eu gosto, né? Tipo, estudar sobre essa ótica da política mundial, do contexto histórico e tudo mais. Então, foi algo que eu me identifiquei. E, além de tudo isso, na época que eu comecei a me interessar também mais por filmes, a minha plataforma principal era o Telecine, né? E o Telecine, ele tinha uma aba lá, uma partezinha dentro da interface, que era separada exatamente para o movimento cinematográfico. Então, para mim, foi muito mais fácil. Foi por isso, na verdade, que eu comecei. E aí, o Telecine agora acabou, né? Se juntou com o Globoplay, então eu não sei nem como é que tá isso exatamente. Eu sei que eu tenho um Globoplay. Mas deve estar uma bagunça, né? Que depois que juntou, ficou bem estranho. Pois é, ficou bagunçada, a interface ficou diferente e tudo mais. Eu, particularmente, não gostei. Mas quando eu tava usando muito o Telecine, eu passei a fazer isso. E aí foi quando eu fui do expressionismo alemão, da montagem soviética, depois eu passei para Nouvelle Vague, depois surrealismo, depois Dogma, né? Então, assim, tinham vários movimentos cinematográficos. A nova onda francesa, a Nouvelle Vague francesa, mas eu também assisti filmes da Nouvelle Vague japonesa, como Funeral das Rosas, mas que não estavam no Telecine e que eu já fui procurar lá na MUBI. Então, foram coisas que eu fui juntando. Neorrealismo italiano também, né? Que tinha muitos filmes lá, acho que ainda tem, mas não sei se tá mais, como eu falei, elencado por categoria. Mas Um Homem com uma Câmera, eu vi lá. Eu vi Gabinete do Dr. Caligari lá, vi La Belle de Joux lá. Então, foram vários filmes que eu fui assistindo, Ladrões de Bicicleta, Acossado. E isso, para mim, foi muito legal, porque eu fui entendendo também o momento que estava acontecendo em cada país e por que estavam surgindo esses movimentos, o cinema novo, né, aqui no Brasil. Então, foram coisas que acabaram ligando umas às outras e eu fui conhecendo o cinema a partir disso. E eu acho que é uma forma dinâmica, porque ao mesmo tempo que eu estava assistindo filmes bem antigos, eu estava assistindo filmes bem mais recentes. E aí eu conseguia pegar essas duas coisas e nunca ficar entediada, sabe? Tipo, novo cinema de Hollywood, anos 70. Aí eu assistia depois eu voltava lá pra Nouvelle Vague. A parte ruim, como eu falei no post, é que fica desorganizado. Tipo, eu me senti um pouco uma bagunça, sabe? Tipo, uma hora eu tava assistindo uma coisa, tipo, Ladrões de Bicicleta, depois eu tava assistindo O Homem com uma Câmera. Aí depois eu voltava no tempo de novo, depois eu ia de novo. Então, pra quem não se importa tanto assim, eu acho que é uma boa. Mas para quem prefere se organizar melhor, talvez organizar os movimentos cinematográficos dentro da ordem cronológica, talvez seja mais interessante, né? Mas para mim foi assim, e eu acho que foi uma forma que eu comecei. Hoje eu conjugo tudo. Hoje eu ia falar isso no final, mas a verdade é que hoje eu conjugo tudo e pego de tudo, assim, eu vou, às vezes, tem semanas que eu tô por ordem cronológica, semanas que eu tô maratonando e por aí vai. Mas os movimentos cinematográficos foram importantes pra mim por causa disso mesmo. Foi o comecinho. Sim, eu acho que você definiu bem, porque realmente, pra quem não tem foco, realmente pode ficar meio bagunçado mesmo. A não ser que você realmente defina bem, assim, tipo, eu vou assistir 5, 10 filmes da Nouvelle Vague, depois, sei lá, 5, 10 filmes da, sei lá, Era de Ouro de Hollywood. E aí você defina, assim, algumas metas, né? Porque talvez desse jeito que você fez aí, de tipo, 2 de um, 2 de outro, depois volta, realmente fica meio... Fica meio maluco, mas depois eu fiquei assim, não, vamos com calma. E aí eu comecei a focar um pouquinho mais, assim, comecei a ir um pouco mais devagar, mas se organizar dessa forma, como se organiza a maratona de diretor, que a gente vai falar mais à frente, mas já adiantando, tipo, 4 filmes essenciais, 4 filmes mais conhecidos, 4 filmes, ou pega 2 mais conhecidos, 2 menos conhecidos, e por aí vai conjugando para você ver. Então, tem como organizar, subdividir, né? Dentro das categorias tem como você subdividir, seja por tempo, seja por relevância, seja da forma como você achar que seria mais produtivo, né? Sim. Que até quando você estuda pela ordem cronológica, eventualmente você vai cair nos movimentos, não tem para onde correr, né? Então acaba que sempre um
influencia o outro de alguma forma, né? E aí, como você já adiantou, né? A terceira opção seria maratonar por diretores, que você acha que talvez essa seja uma das melhores. Conte aí pra gente por quê. Essa forma, eu acho que ela é realmente a mais usada, né, pelos cinéfilos. É porque, assim, ela é realmente mais prazerosa, de fato, e ela é muito... Dá pra absorver muita coisa maratonando o diretor. Não só sobre o trabalho, obviamente, do diretor, e sobre a forma como talvez ele vai mudando a abordagem, vai mudando a linguagem dele, vai mudando os temas com o tempo, mas também porque, como a história do cinema é feita por grandes diretores, grandes filmes e etc., você acaba tendo também você vai do micro para o macro, né? Você vai por diretor e depois você vai colocando os diretores ali encaixando no tempo histórico, em o que eles representaram, o que eles foram para cada movimento, o que eles representaram para o cinema, e por aí vai. Então, acho que é uma forma que, além de tudo, ela também é muito prazerosa, porque se você assiste um filme de um diretor e você gosta, é muito provável que os próximos você goste também. Então, você não vai estar sentindo... você não vai se sentir, tipo, cansaço assistindo, sabe? Você vai estar gostando, porque você vai estar conhecendo mais sobre o trabalho de alguém que você já admira. Então, acho que é uma forma muito bacana por causa disso. Então, pra mim, ela não tem praticamente... Ela não tem contra, entendeu? A questão é quando você se foca muito... porque a questão pra mim é quando você se foca muito em um diretor que tem uma filmografia muito extensa. E aí eu acho que talvez aí eu comece a ficar um pouco entediada. Então, pra mim, por exemplo, eu gosto do Hitchcock muito. Eu amo Hitchcock, adoro os filmes de Hitchcock. E foi o Hitchcock um dos responsáveis por eu gostar, de fato, de cinema. Mas, ao mesmo tempo, a filmografia do Hitchcock é muito extensa. Sim, então, sim. Se eu me colocasse... Nossa, é muito difícil. E é difícil ainda também ainda tem as coisas que ele fez antes de ir para os Estados Unidos, aí tem as coisas que ele fez para televisão. Exato. Muita coisa, Então é muita coisa dele. E aí eu fico assim, não, eu gosto muito dos filmes. Toda vez que eu assisto, não tem um que eu diga assim, nossa, que filme ruim. Não teve nenhum até agora. Mas, ao mesmo tempo, eu falei assim, eu vou assistir os principais. Vou pegar Vertigo, vou pegar Os Pássaros, peguei Psicose, é claro. Peguei assim, mais ou menos uns 5 a 10 filmes dele que são realmente muito falados. Janela Indiscreta, enfim. Vários filmes. E aí peguei e coloquei numa lista e falei assim, esses aqui são a minha prioridade. Os que eu for assistindo depois, e aí esses dias eu assisti o Strangers on a Train, só que eu não sei qual é o nome dele em português agora, mas tá na HBO Max. Na HBO Max, inclusive, tem muito filme do Hitchcock. Tem De Esquema para Matar, tem o Rebecca, tem vários. Tem Interlude, eu acho, também. Tem muitos filmes lá. E aí, tem Intriga Internacional também, enfim, tem muitos filmes. O meu favorito é esse. Intriga Internacional? Uhum. Eu amo esse também, muito bom. A cena do avião, pra mim, é uma das melhores cenas da vida. Mas, enfim, e aí eu falei assim, não, vou pegar esse aqui e vou assistir esse. Porque eu acho que se você ficar muito tempo na filmografia de um diretor, talvez seja melhor você se aprofundar naquele diretor. Tipo assim, um negócio assim. Tipo, você fala assim, não, eu sou especialista em filmes do Hitchcock, especialista em filmes do Scorsese. Porque você vai passar muito tempo ali naquela filmografia. E às vezes são filmografias realmente muito extensas. Eu falo do Scorsese porque o Vilaça, né, tem um curso só do Scorsese. Então, tipo, ele decidiu se aprofundar no Scorsese. Então, tem vários críticos, né, que acabam também tendo sua preferência em relação aos diretores, e tá tudo bem você se aprofundar se você tem essa conexão tão grande, você tem essa vontade de estudar o diretor tanto assim. Mas eu acho que maratonar diretor, para ser mais produtivo, se você realmente estiver querendo conhecer o cinema e tudo mais, é legal traçar fazer uns limites, né? Você fala assim, não, esse aqui é o meu número, pronto. Hitchcock realmente é muito complicado, porque tem, como a gente comentou, né, tem muita coisa. E talvez Hitchcock também, ele, se você for entrar dentro da questão da ordem cronológica e onde ele se encaixa dentro da história do cinema, apesar de ele ter uma filmografia extensa, mas ele tá bem assim, dentro de uma determinada fase, digamos assim, tipo, sei lá, entre os anos 50, 60,
Tem alguns outros diretores, por exemplo, o Scorsese, que também tem uma carreira extensa, mas como ele ainda é vivo, né? Então, se você for pegar a filmografia dele, e outra coisa, ele também é muito fã de cinema, e ele faz muitas referências, né? Então, talvez Scorsese seja até um bom exemplo, assim, dessa questão de maratonar diretor, porque, tipo assim, analisando os filmes dele, você meio que também tá É a mesma analisando. coisa do Tarantino, né? Que usa Sim, sim. muito referência e também tem uma filmografia bem pequenininha. Tarantino, acho que é um dos diretores que as pessoas mais amam, além do Kubrick também. Porque, assim, jovens cinéfilos, né, falam, eu gosto muito do Kubrick, eu gosto muito do Tarantino. Bem no começo, porque são os mais fáceis de você assistir todos os filmes. Porque Sim, são sim. poucos, são, tipo, filmes, assim, bem mais recentes, né, dessa nova Hollywood. Então, você consegue prestar atenção, por exemplo, mais, não é o filme preto e branco, não é o filme mudo, não é o filme isso, não é o filme aquilo. Você consegue encontrar esses filmes também muito fácil. Então, assim, eu acho que são diretores que a gente sempre vai ver e que são muito legais também de estudar cinema de fato, né? Porque o Tarantino é um cinéfilo, assim como o Scorsese, o Tarantino é um cinéfilo. Então, a gente acaba pegando também muitas coisas desses diretores em relação às referências e tal. Maratonar diretor é realmente muito legal. Eu realmente acho muito massa. É uma forma muito, muito interessante e não é à toa, né, que é a mais usada, assim. Sim, sim. Na minha época de início, né, que eu sou um pouquinho mais velho do que você, eu tenho 42 anos. E na minha época, né, de tipo locadoras, coisas do tipo, então quando você descobria algum diretor, alguma coisa assim, aí você ia na locadora e vê o que tinha disponível dele. E aí na transição, né, de VHS para DVD, né, no início dos anos 2000, foi assim, DVD foi uma época muito boa, assim, porque começou assim a sair muitos assim box com, sei lá, com vários filmes de Woody Allen, filmes de Hitchcock, coisas do tipo. Sim. E aí era uma boa oportunidade, porque até então, assim, o VHS às vezes as cópias eram ruins, não tinha muita coisa que tinha sido lançada oficialmente aqui no Brasil. Então, assim, eu diria que para essa forma aí de estudar maratona de diretores, a época áurea foi principalmente essa aí, quando começaram a sair os DVDs. Essa para minha geração, obviamente. Sim. Porque realmente era a forma mais fácil mesmo. Tem uma outra forma que depois a gente vai chegar lá, né? Mas vamos passar aqui para próxima, que é uma que talvez você não... que acha divertida, mas não recomenda muito, que é maratonar atores. Conte aí o que é que você acha dessa opção. Eu acho que é uma opção divertida, com certeza. Se você é fã de. Assim, eu acho que a gente tem isso muito com as estrelas, né, de Hollywood, apesar de que eu acho que a ideia de estrelas de Hollywood acabou mudando com a era das redes sociais, né? A gente tem uma outra noção de o que seria uma estrela de Hollywood do que a gente teve nos anos 90, do que a gente teve nos anos 80. Eu acho que hoje a gente consegue ver isso de uma forma diferente e talvez um pouco menos impactante do que foi na época. Que eu acho isso, né? Pelo menos. Mas eu acredito que é ainda uma forma muito divertida, porque as pessoas acabam se tornando fãs de quem elas veem. E eu acho que, como eu falo assim, é sempre priorizando o fato de você estar assistindo filmes por ser prazeroso e não por obrigação. Tipo, você tem que priorizar o fato de como você se sente assistindo aqueles filmes, porque você vai assistir muitos filmes. Então, se você realmente quer estudar, faça com que isso se torne a coisa mais legal para você possível. Então, eu acho que maratonar atores seria uma forma dessas, né, de tornar a experiência mais legal. E também, como algumas pessoas acabaram me falando lá na thread também, que eu acho que pode ser, porque é uma forma que eu não uso muito, que eu nunca usei muito assim, não.
Mas me falaram que você acaba conhecendo, Maratona Atores, você acaba conhecendo filmes não muito conhecidos, ou seja, filmes no comecinho da carreira do ator, filmes... E aí isso pode também acabar agregando, obviamente, para quem tá assistindo, você conhecer um filme que, poucas pessoas sabem que esse ator já esteve nesse filme, que ele já interpretou esse tipo de papel, que às vezes é super diferente de quando ele alcançou uma certa fama, né? Então... tem esses prós, mas para mim eu não vejo muito como que isso pode ajudar, de fato, você a entender o cinema, sabe? Tipo, diferente dessas outras categorias que eu falei antes, eu acho que o ator, ele tem muito pouco, obviamente, decisão criativa dentro do filme, né? E, então, assim, eu não acho que vá fazer tanta diferença na hora de você estudar história, técnica, teoria, linguagem, etc. Não é algo que você vai acabar conhecendo maratonando atores, sabe? Eu acho que isso acaba ficando em segundo plano. Eu acho que maratonando diretores, você tem um aproveitamento, obviamente, muito maior, dado o fato de que o diretor é o autor da obra, né? Segundo a teoria do Carrier. Então, assim, é isso. Mas eu gosto. Eu acho legal. Nada contra. A não ser que você... Mas é uma forma, né? É uma forma. Nós temos alguns exemplos dos atores que também são diretores, né? Tipo Orson Welles, o Chaplin, talvez esses, aí você pode burlar o sistema. Ou você fazer parcerias, né? Por exemplo, parcerias de Robert De Niro com Martin Scorsese. Aí vai ter... isso eu acho bem legal. Você começar a juntar duas opções. Porque realmente acho que os atores... complica um pouco mais, porque acho que o diretor, como ele está envolvido no processo como um todo, né, da produção de um filme, de pré-produção, de a filmagem, depois pós-produção, montagem, edição, blá 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 blá. Então é muito difícil um diretor ser tão prolixo quanto os atores, né, que o cara só vai lá, atua e depois vai para casa ou vai para outro papel. Então, assim, se você pegar mesmo atores que são brilhantes, sei lá, Denzel Washington, Samuel Jackson, mas tipo, ele faz 10 filmes no ano, que ele quer pagar as contas. Então, assim, o exemplo mais recente, tipo, Bruce Willis, que descobriu que estava doente, aí estava fazendo qualquer coisa só para conseguir atuar antes que a doença impedisse, então para poder juntar um dinheiro e tal. E até mesmo grandes atores, tipo Al Pacino, Robert De Niro, em algum momento o cara tava sem fazer nada, tá precisando de dinheiro e faz um filme meia boca, né? Tipo... como diria Boscov, é aquele negócio de dívida de jogo, né? Quase isso. Por que esse ator tá nesse filme? Tipo, o ator já fez um monte de filme incrível e de repente tá no filme meia boca. Tinha que pagar as contas. Porque realmente, assim, pra você pegar um ator que nunca tenha feito um filme, alguma coisa ruim, é mais complicado, assim. Tirando, obviamente, atores mais lado B, né? Mas, assim, do que a gente estava chamando de grandes astros, coisas do tipo. Assim, eu penso Tom Cruise, até tem a carreira dele até razoavelmente coesa, tem poucos baixos, mas, tipo assim, até... o Al Pacino fez aquele filme com Adam Sandler, que ele interpreta ele mesmo. Nossa, que Adam Sandler... que eu nunca vi o filme, só vi o trailer. Só o trailer eu já ficava, meu Deus, o que é um trailer que é um filme que ele interpreta, que o Adam Sandler interpreta ele e a irmã gêmea. Aí tem um negócio no trailer que, tipo, essa irmã gêmea... eu acho que eu não vi esse filme, começa a sair, se envolve com o Al Pacino. Aí tem uma cena no trailer que, tipo, eles dois estão, tipo, no escritório de Al Pacino jogando golfe. Aí o Adam Sandler, sem querer, bate na bola e quebra a estátua do Oscar de Al Pacino. Aí ele faz a piada assim, quebrou sua estátua, né? Mas não tem problema não, você deve ter outra. Só que não, né? O Pacino só tem um Oscar. Eu, velho, se o cara se prestou a fazer isso é porque realmente o negócio tava feio pra ele. É quase participar de um reality show, alguma coisa assim.
Com certeza. O Adam Sandler é um ator, né, que eu acho muito assim. Ele é polêmico, né? Porque quando a gente coloca ele na roda, assim, fala, Adam Sandler, eles só falam das comédias que ele faz. Mas eu acho que ele, por exemplo, é um ator muito legal de maratonar se você quer conhecer um lado, entre aspas, B dele. Porque a gente está acostumado a ver só o lado da comédia, exatamente isso que eu falei. É um ator de comédia pastelão e tudo mais, e a galera pensa isso. Mas quando eu assisti, por exemplo, Embriagados de Amor, do Paul Thomas Anderson, eu fiquei chocada. É maravilhoso esse filme, ele tá incrível no filme, ele não tem nada a ver com a Adam Sandler que a gente vê nesses outros filmes, tipo Gente Grande, né, e vários outros filmes que ele já fez, Esposa de Mentirinha, enfim, que eu também gosto, mas é um outro lado, assim, dele que eu fiquei, nossa, muito interessante. Joias Brutas também, né? Outro filme muito interessante, muito assim. Então, eu acho que às vezes é sim muito legal você. Pô, eu gosto desse ator, deixa eu ver o que ele já fez. Eu acho que isso acaba também trazendo, se você quiser também fazer um estudo de atuação, descobrir um pouco mais sobre a própria dinâmica, né, da atuação e tal dentro do cinema, talvez também seja legal, mas é algo que eu geralmente não faço muito, só se eu gosto muito, assim, do ator. Tipo, o De Niro e o Scorsese, eu costumo fazer isso. Tem umas dobradinhas, assim, que eu acho bacana, mas eu não é algo que eu, nossa, costumo muito fazer. Então, por isso, eu praticamente não falei sobre essa categoria, né? Continuando, a quinta opção seria por países. Acho que esse aí talvez entre na mesma categoria lá do por movimento cinematográfico, né? O que você acha? Eu acho que sim, porque a gente, assim, na verdade, eu acho que seria uma forma de estudo que eu falei já que se voltaria mais para quem não tem problema com legenda, não tem problema com não encontrar filmes. É uma pessoa que tá aberta a qualquer coisa. Tipo, uma pessoa que fala assim, não, quero ver esse filme aqui desse país hoje, vou encontrar ele em tal lugar, vou assistir ele desse jeito, com legenda em inglês, que às vezes é a única forma que a gente consegue, né? Com legenda em inglês, a gente não consegue legenda em português. Então, eu acho que seria para essas pessoas, porque os movimentos cinematográficos, eles já estão ali, digamos, que existem os filmes já que a gente vai elencando como os principais, né? Daquele movimento. Já consolidados, né? Já consolidados, já estudados. Então, tipo assim, vamos estudar novela e vague? Vamos ver, então, quais foram os filmes. A gente vai ver Cléo 5 às 7, a gente vai ver A Coçada, a gente vai ver Os Incompreendidos. Então, vai ter uma listinha, assim, sabe? Já meio que pronta pra você assistir. E eu acho que os dos países é mais pra uma galera meio exploradora mesmo, que vai chegar lá e vai perguntar, nossa, será que existe algum filme muito importante feito no Senegal? Será que existe algum cineasta muito interessante de tal país que eu gostaria de conhecer o cinema? Ou então que eu tenha proximidade com o país, mas eu não conheço a cultura. E eu acho que o cinema, obviamente, por fazer parte da cultura e por ser uma arte que é de imagem, né? Tipo, tem imagem, tem som, tem voz, enfim, tem muitas coisas, tem música, tem várias coisas ali que acabam se tornando uma porta de entrada muito boa para tu conhecer como que as outras pessoas dali vivem. Então eu acho isso muito massa, porque você acaba tendo essa experiência sem sair de casa. Você acaba conhecendo uma forma de vida, de viver, uma cultura diferente, uma forma de se relacionar diferente, uma língua diferente, e você não saiu de casa para ter acesso a isso, né? E isso é muito, muito fantástico, assim. Então, por isso que eu acho que o estudo de país é muito para essas pessoas que têm essa mente mesmo, nossa, vou explorar completamente. E eu acho que uma plataforma massa para fazer isso é a MUBI. Sim, né? Sim, com certeza. Lá você encontra filmes de tudo quanto é canto. Sim. Eu diria até que o MUBI é uma excelente escolha para esse tipo de estudo e também acompanhar assim, em menor grau os indicados ao Oscar, né, de filme internacional. É sempre assim, tudo bem que são poucos, né, são tipo 5 por ano, mas já é alguma coisa e também principalmente nas outras categorias, porque eu até comentei isso no
nos podcasts que a gente fez aqui sobre o Oscar, que eu fiquei brincando, dizendo que nas categorias de curta e de documentário, que a academia meio que finge, olha, eu também consigo ver o que é que está sendo feito no cinema ao redor do mundo. Tipo, não no cinema principal, digamos assim, mas nesses alternativos, entre aspas, e aí a categoria de filme internacional, né, que era filme estrangeiro, também é uma forma. A outra é até também acompanhar os festivais, né, e depois ficar aguardar chegar aqui no Brasil de alguma forma, né, festivais tipo o Cannes, Berlim, coisas desse tipo, que também são, assim, boas plataformas para você saber o que está acontecendo em outros países. Principalmente, acho que Cannes sempre tem, assim, diversos países, tanto dos principais, né, expoentes, tipo França, Japão, Coreia, mas eventualmente aparece algum de países menores, e acho que é uma boa forma também de saber o que está acontecendo. Pois é, eu tive um contato com filmes assim que eu não pensaria que eu teria, que não pensei que eu teria, né? Em outros momentos. Na verdade, que eu não iria ter em outros momentos, se não em Cannes, provavelmente. Então, eu assisti um filme paquistanês chamado Joyland, que veio para o Brasil, inclusive, e foi o filme que ganhou a mostra Um Certo Olhar, lá em Cannes, né? Que é essa mostra que acontece para situar as pessoas, né? Porque às vezes a gente só conhece a Palma de Ouro. Então, existe uma mostra dentro de Cannes. Na verdade, Cannes é cheio de pequenas mostras, assim, que uma delas se chama Um Certo Olhar, que é uma mostra voltada para jovens, assim, cineastas. Não são cineastas muito famosos, são cineastas mesmo ali no começo, que ainda não receberam nenhum grande prêmio, nenhum grande reconhecimento, e eles vão para são selecionados, né? Os filmes são selecionados, e aí você pode ganhar essa mostra Certo Olhar, e aí você, obviamente, né, vai ficar agora no olho, assim, no holofote, né, digamos assim. E esse filme foi um filme que eu fiquei assim, nossa, muito, muito, muito interessante. Um filme LGBT, paquistanês, sabe? Assim, com um tema mega interessante, um tema mega importante, e que foi um filme que eu fiquei, provavelmente, talvez, né? Muito provavelmente, eu não iria ter contato com ele se eu não estivesse aqui. Ou se eu não estivesse, como você falou, acompanhando o festival. Que as pessoas que acompanharam viram que ele ganhou, aí viram, será que vai estrear aqui? Já fica de olho nessas coisas, né? Então, eu acho que é uma oportunidade muito, muito legal mesmo, você conhecer esses cinemas de outros países. Eu ultimamente estou conhecendo mais sobre o cinema japonês, então tenho feito esse caminho também para o cinema japonês, com o Kurosawa, principalmente. Sim. E tem sido muito interessante para mim, porque eu tô descobrindo não só sobre o cinema japonês, mas sobre a história do Japão, né? Porque é impossível você assistir os filmes do Kurosawa e não ter que saber da história do Japão. Você tem que saber da história do Japão, pelo menos o mínimo, assim, sobre a Era Meiji, sobre os samurais, sobre várias coisas assim que eu nunca na minha vida tinha ligado muito, sabe? E aí eu comecei a ver de outra forma, passei a ver o Japão em si de outra forma, com outros olhos, e conhecer a cultura, a história com outro olhar mesmo. Aí depois eu assisti o Império dos Sentidos, e agora eu assisti, como eu falei, o Onibaba. E aí os três, em momentos históricos diferentes, mas que se ligam, sabe? Então, eu fiquei colocando eles, assim, em um contexto histórico, e acabei vendo, isso aqui tem a ver com o outro, que tem a ver com isso. E acabei fazendo umas conexões que não ia acontecer se eu não tivesse ido procurar sobre a história do Japão também, né? Para saber o contexto histórico daquela obra. Então, assim, tem sido muito enriquecedor. Eu também conheci o Ousmane Sembène, do Senegal, com a Negra Di, no final do ano passado, que eu assisti na MUBI. E também foi um filme muito interessante sobre o contexto de escravidão, de trabalho escravo. E foi um filme que me impactou muito. E nunca, assim, não consegui esquecer dele. E não consegui esquecer da forma como a dinâmica entre a França e o Senegal é tratado nesse filme. Então, esse negócio de maratonar por países é muito enriquecedor, de fato. Você realmente acaba sendo imerso, assim, naquela cultura. E se você ficar, assim, maratonando mesmo aquele país, os filmes mais importantes ou os filmes mais reconhecidos de um determinado país, é impossível você dizer que você não conhece nada sobre ele.
Porque você vai absorver, você vai acabar conhecendo. E esse conhecimento nunca vai embora, né? Nenhum conhecimento é perdido. A gente está sempre usando. Então, acho que é uma forma muito bacana mesmo. Sim, É uma sim, que eu mais gosto. com certeza. Até você falou da MUBI e já que a gente falou mal da Netflix, mas agora eu vou fazer um pequeno elogio à Netflix, que ela também, nesse sentido, né, de você ter acesso a obras de tanto séries, né, quanto filmes de outros países, né, furando a bolha, né, para não ficar consumindo só coisa dos Estados Unidos ou no máximo tipo da Inglaterra. Então surgiram coisas, né, tipo da Espanha, né, como a Casa de Papel, ver a outra série lá da Dark, da Alemanha, até tendo agora o Round Six, né, tendo coisas da Coreia. Então, assim, por mais que também, por tabela, você também vê outras tranqueiras, né, vê umas comédias românticas, umas coisas assim. Teve acho que filme que eu vi ano passado, uma comédia romântica italiana, Gelato, não sei o quê, que é bem... eu vi essa. que é É bem... baseado em um livro, eu acho. Isso, mas é isso. Pelo menos você, fazendo piada, você vai consumindo coisas ruins de outros países, pelo menos. É uma forma de... Mas é isso, é uma forma, como você falou também, de conhecer outras culturas, coisas do tipo, né? Que o cinema é uma forma, né, de você gerar empatia, né? Então você ter esses outros pontos de vista de outros países, assim, principalmente os países que têm culturas que são bem diferentes da nossa, né? Isso ajuda bastante, assim, a enriquecer nossos conhecimentos gerais, digamos assim. Com certeza. Por último, temos aqui o que seria por listas, né? Seria procurar listas de sites, de entidades. Conte aí pra gente como é que funcionaria maratonar por listas. Essa maratona por listas, eu acho que depois das dos diretores, talvez seja mais comum, né? Dentre os cinéfilos. Porque todo mundo, como eu falei, começa perdido. Começa sem saber como se organizar. Então, uma das formas que eu já usei, que eu acho que muita gente já deve ter usado, é abrir lá a listinha de filmes mais essenciais na história do cinema. E aí, quando você abre essa lista, você tem vários lugares que vão elencar filmes importantes para a história do cinema. E aí você vai escolher a lista ali que você, enfim, confia mais, site que você confia mais, ou então de onde você conhece mais. E aí tem o IMDb, né? Que eu acho que deve ser uma das, obviamente, mais famosas de todas. O IMDb é um dos sites mais acessados sobre cinema do mundo. Então, a lista do IMDb é muito famosa. E a gente tem a lista do 1001 Filmes, que eu tenho até uma edição aqui na minha casa, que foi um dos primeiros primeiros livros que eu ganhei sobre filmes. Então, eu também já fiz essa de lista por esse livro. Eu peguei e falei, vou agora ver aqui quais são os filmes que talvez me interessariam nessa lista de 1001 filmes para ver antes de morrer. E aí eu fui marcando assim os filmes que eu gostaria e ele realmente tem um índice que tem uma caixinha assim para você ir marcando, né? Então são essas listas. Tem a lista também do Letterboxd, que é mais recente, né? Uma lista que sim. Eu considero muito boa por ela ser muito diversa em relação a países. Eu acho que ela é uma lista que não se concentra... Eu acho que o IMDb tem uns critérios específicos. Toda lista, o problema de maratonar por listas, agora entrando no contra já, é que a gente tem cada lista sob um critério, né? Cada lista vai ser feita sob o critério específico, sobre critérios específicos. Então, eu acho que a do IMDb, por exemplo, tem muitos filmes que não representam a diversidade da história do cinema, nem das nacionalidades, né? A gente tem uma lista muito centrada, muito autocentrada ali nos Estados Unidos, muito concentrada em número de bilheteria, e muito concentrada nessas coisas que para mim, não são aquilo que você deve levar em consideração prioritariamente, tipo, número de bilheteria ou coisas do tipo, sabe? Eu acho que são critérios que são um pouco fracos, ao meu ver, que o IMDb usa.
E aí a gente tem a lista do Letterboxd, que já é diferente, é por critério de nota, né, de filmes mais bem avaliados, digamos assim. Então a gente tem uma grande quantidade de usuários no mundo todo. Aí claro que vai mudar, né? Claro que o critério vai ser mais diverso, porque a gente tem uma grande quantidade de usuários que vão escolher seus filmes mais bem avaliados. E aí daí a gente vai tirar uma lista, então já é outro critério. E a gente tem a lista que, para mim, enquanto jovem crítica, né, uma lista que eu respeito muito, que é a Sight and Sound, né, a lista da Sight and Sound. Que aí vão ser realmente as pessoas de dentro da indústria, né, que vão escolher os seus 10 filmes favoritos. No final, os filmes mais citados vão ser colocados lá, elencados e tudo mais. Então, vão ser diretores, roteiristas, enfim, todo mundo ali vai votar, né, diretores, na verdade, vão votar. E eu acho que é uma lista que faz mais sentido na minha cabeça, porque vem de quem tá ali dentro da indústria, de certo modo, sabe? E que realmente tá ali fazendo e contribuindo com o cinema. Então, é uma lista que eu respeito bastante. Mas é uma lista também que nem todos os filmes são fáceis de encontrar, né? É uma lista que vai ser complicada de você encontrar. Sim, da minha época de ir na locadora também tinha isso, assim, a locadora pegava essas listas, assim, mais importantes e colocava lá, tipo, 100 melhores filmes, e aí botava lá, tipo, quais estavam disponíveis lá para você alugar e tal, então, e acho que devia ser, se não era essa da Sight and Sound, era, tipo, alguma parecida, que era, assim, lista de críticos, coisas do tipo, né, porque o IMDb, como você falou, como ele talvez, né, provavelmente o site de cinema mais importante, né, que existe, quando ele faz uma lista, acaba que os critérios, né, como você falou, são mais, acabam restringindo mais, assim, grandes filmes, os filmes mais conhecidos. Quando você pega, assim, pessoas mais especializadas, seja no nível macro, né, que seria o Letterboxd, que seria mais cinéfilos, pessoas, assim, mais, tipo a gente, né, seja que gosta muito de cinema, mas não é tipo o cara que a pessoa que vai no cinema e pergunta para a pessoa da bilheteria, o que é que tá passando de bom aí? Então são pessoas que realmente, assim, acompanham, que gostam de cinema, mesmo que não escreva, não seja crítico, mas, assim, são pessoas que acompanham mais de perto. Então esses tipos de lista mais especializadas, com certeza, aí tem uma diversidade, uma coisa mais abrangente do ponto de vista de diversidade, né? Isso é bem importante. Eu lembro até que acho que essa Sight and Sound, acho que saiu, acho que foi no ano passado, não lembro se foi ano passado ou foi esse ano, que dessas polêmicas, né? Tipo, um dia como qualquer outro no Twitter, alguém inventa alguma polêmica, tipo, o filme de Tarantino o filme de Scorsese vai ter 4 horas, vamos polemizar sobre isso. Eu lembro que acho que quando saiu essa lista eu vi umas pessoas reclamando, mas eu não acredito que fulaninho que é crítico, sei lá de onde, que quando você entra tipo, num site tipo Rotten Tomatoes, aí tem críticos, a maioria é americano, né, inglês, e tem muita gente mais jovem também agora. Aí pega tipo, não acredito que o top 10 dessa pessoa só tem filmes dos anos 2000 pra cá, não sei o que, a pessoa não conhece a história do cinema, blá blá blá, e começa essas polêmicas inúteis, mas que também é divertido, entre aspas, a acompanhar, né, que agora que a gente não tem que se preocupar tanto com política, né, o presidente atual eu tô passa feliz menos que raiva, né, então aí a gente consegue se dedicar a essas polêmicas cretinas. Sim, a Sight and Sound, eu vou só falar quem vota, né? Porque ficou meio aberto aí quando eu falei. Mas é definido por críticos, acadêmicos, programadores, distribuidores, curadores e arquivistas. Então, assim, é muita gente dentro da indústria votando. São muitas listas, né, dessas pessoas que estão aí, que estão contribuindo para o cinema. Então, acho que é uma lista que, ao meu ver, como ela também sai de 10 anos, ela acaba representando muito o momento do cinema em que ela é lançada, sabe? Então, assim, por exemplo, esse ano
O filme da Chantal Akerman, né, ficou em primeiro, que é o Jeanne Dielman. E esse filme, né, ninguém pensou, eu acho, que ele ficaria em primeiro lugar e desbancaria o que já foi de Vertigo, né, que já foi de Um Corpo que Cai. Uhum. Então, mostra mesmo que a gente está tendo, pelo menos assim, ao longo desses 10 anos, da última lista para cá, a gente teve uma mudança no olhar sobre o cinema, um revisionismo sobre a importância também de ter uma mulher na direção da temática do filme. Então, mostra muito sobre os valores que estão sendo colocados nesse novo momento, né, que a indústria está passando. Então, acho que é uma lista muito completa para se avaliar muita coisa. Eu acho que o legal é não só pegar essa, mas pegar as anteriores. E você ir comparando, você ir vendo, tipo, o que mudou, quais foram as posições e tudo mais. Porque tem filmes que estão praticamente desde sempre. Tem filmes aí que estão, ó, faz tempo. Tipo, Cidadão Kane, por exemplo, né? Que sim, eu acho que nunca sai. Mas tem filmes que vão sendo adicionados ali com o tempo e que eu acho que é muito interessante de olhar. Porque tem 250, né? Então, assim, é muito bacana você assistir por essa lista. Eu peguei alguns da lista desse ano para ver e não me arrependi, como foi com o Jeanne Dielman e a Negredi, que eu falei, né, do Senegal. Eu peguei dessa lista especificamente da Sight and Sound. Então, é uma forma que eu acho legal, porque já tá organizado para você. Né? A gente falou várias vezes aqui, tipo, de várias coisas que você que tem que organizar. Você que tem que fazer. E a lista já tá pronta. Sim. E usa um pouquinho de cada critério, né? Tem de diversos países, diversos movimentos, de diretores, então acho meio que a junção de tudo. Acho que é um bom resumo. Sim, acho que talvez depois por diretor, talvez a mais prática, entre aspas, seja essa por listas, né? Você pega assim, vou pegar aqui essa lista e dar uma olhada assim. Talvez não assim, vou assistir todos, porque tipo, você vai levar sua vida toda para assistir todo, tá? Dependendo do seu ritmo de assistir filmes. Mas pelo menos dar uma olhada para dizer assim, pô, esse filme aqui, eu já ouvi falar desse filme, mas eu nunca vi, então vou assistir esse. Acho que talvez esse seja uma forma interessante, porque você citou mesmo a questão do livro dos 1001 filmes, essas listas assim de 1000, eu sempre fico meio assim, pô, eu vou pegar esse negócio, eu não sei nem quando é que eu vou conseguir terminar de ler esse livro, quanto mais de ver ou ler ou qualquer coisa que seja esses 1000. A sensação é essa mesmo, não vou mentir. Só pra você de vez em quando eu volto, assim, eu fico, vou voltar aqui eu vou até voltar hoje, depois de anos. Eu acho que eu não pego nesse livro, assim, faz muito tempo, muito tempo. Acho que faz anos mesmo, desde antes da pandemia, eu não pego nele. Então agora vai ser minha vez de checar. A atualização, né? A atualização. O Letterboxd da vida real aqui. Sim, quem sofre de ansiedade é complicado esse tipo de coisa, que você também sempre fica assim dividido. Pô, mas se eu for assistir esse filme lá dos anos 30, mas no Twitter estão falando do filme novo da Netflix que saiu agora, ou do filme tal que estreou no cinema, então você sempre fica com a sensação de que você nunca vai conseguir assistir tudo. Pois enfim. Eu acho que essa é a parte mais difícil de ser cinéfilo, de escrever sobre cinema, de fazer conteúdo, tudo isso. Porque fazer conteúdo e escrever sobre cinema, de fazer crítica, são duas coisas assim que são de universos meio diferentes, mas meio iguais, assim, tipo, é complicado conciliar. Porque ao mesmo tempo que, obviamente, eu preciso assistir séries novas e falar sobre elas, porque eu crio conteúdo e eu decidi fazer isso, eu também escrevo sobre filmes. Então, eu preciso estudar cinema, então tenho que dedicar um tempo para ver coisas que, obviamente, vão ser de anos e anos atrás e não vão estar na pauta dos mais falados, entendeu? Então, você tem que fazer um equilíbrio e também tem que fazer as pazes com o fato de que ao lado legal de ser cinéfilo, ao lado legal de ser crítico, na realidade é aquilo que vai mais te incomodar, que é o fato que você vai estar sempre querendo descobrir coisas novas vão estar sempre sendo feitas e coisas mais velhas vão estar aí para serem redescobertas de novo.
E Sim, o sim. massa disso é que você vai estar sempre, né, conhecendo coisas novas e vai estar sempre podendo entrar em contato tanto com essas questões culturais que eu falei, mas com a própria questão de gostar do cinema, tipo, a se proporcionar assistir um filme bom e ter a sensação, caramba, eu assisti um filme muito bom. Que isso aí eu acho que para todo mundo que gosta de cinema é impagável. Tipo, você pode assistir 10 filmes ruins, mas no momento que você assistir um filme bom, você vai falar assim, pô, é por isso que eu gosto disso aqui. É por isso que eu dedico meu tempo pra ficar fazendo isso. Porque é uma sensação muito, muito gostosa você assistir algo que você gosta tanto e você se identificar e você, enfim, sabe? Então, eu acho que esse é o lado que eu penso mais hoje. Sim, sim, com certeza. Sempre vai ter essa sensação de que você não tá conseguindo dar conta, que você não tem tempo, mas o jeito é controlar a ansiedade e seguir em frente. Mas até fazendo um elogio, eu até acho que assim, você tem conseguido equilibrar bem assim entre essas coisas de dar dicas de coisas atuais e também desse assim de como ver filmes clássicos, coisas do tipo, né? Disso de estudar cinema que a gente está falando aqui hoje, acho que esse equilíbrio é importante, e o equilíbrio também disso que você falou, né, de ser tanto crítica quanto criador de conteúdo, que são coisas diferentes, mas que se complementam, mas que muitas vezes você vê, assim, é difícil equilibrar. Muitas vezes as pessoas, a maioria que a gente vê assim, em redes sociais, coisas do tipo, tem mais com dicas e coisas do tipo, enquanto essa parte assim de crítica acaba sendo né? um Fica pouco meio mais que de lado, assim, né? um pouco mais nichado. Tanto que teve aqui uma edição também aqui do VaraCast, que eu chamei a Amanda Awad, que faz parte da Bracine, é professora de cinema e tal, justamente também para discutir esse tipo de coisa, que acho que você até comentou que aí em São Luís dificilmente tem cabine, né, de imprensa, mas nas grandes... Não tem, no caso. Aqui nas grandes capitais, que eu sou de Salvador, mas eu moro em Brasília. Mas assim, em Brasília, em Salvador, São Paulo, as cabines de imprensa não costuma ter muita gente. Só quando é assim, filme mega blockbuster, aí enche um pouquinho mais. Mas assim, as pessoas que vão são bem diversificadas assim, nesse sentido do que é que produz. Não tem só gente que escreve, tem gente que faz vídeo, tem gente que faz vídeo no TikTok, gente que faz conteúdo para o Instagram. Mas por outro lado, tem algumas sessões para convidados que eu já fui algumas vezes, aí essas são mais assustadoras, que o pessoal convida influência e chega lá, e nem é assim, influência é o cara de, tipo assim, você que só fala de cinema, coisa do tipo, mas não, fulaninho é o que... Influência de tudo quanto é canto, isso, né? Porque o cara do nicho de cinema. O cara tem 20 mil, 50 mil, sei lá quantos seguidores, aí vai lá, chama ele e os convidados dele, aí tem ele mais 20 pessoas pra, tipo, causar nas redes sociais, mas aí dizer, adorei o filme, é ótimo. Essa parte é assustadora. Eu acho assim, muito... Eu não sei se é uma estratégia de marketing boa, porque pra mim parece ser muito arcaico no fato de você pensar em divulgar algo e você não pensar em convidar alguém que atinja o público-alvo que você quer. Você coloca alguém lá que não necessariamente vai fazer com que os seguidores da pessoa queiram ir ao cinema, porque esse não é o conteúdo da pessoa. Então, eu acho que é algo muito esquisito para mim, porque aqui também aconteceu uma... Eu tava na França nessa época, eu não tava aqui em São Luís, mas ano passado aconteceu uma estreia de um filme aqui, que foi a primeira vez que teve, de fato, uma pré-estreia aqui em muito tempo, tipo, muito tempo. Eu não sei nem mensurar quanto tempo foi. E o filme foi o filme do Lázaro, né? E aí ele tava aqui, várias pessoas vieram e tudo mais, mas não convidaram absolutamente ninguém que era da área de cinema, né? Eu, por exemplo, não recebi nenhum convite para ir para esse evento de nada.
E outras pessoas que eram do nicho, por exemplo, de moda e até de gastronomia, digamos assim, foram, né? Sim. Então, assim, é algo que é muito esquisito para mim, porque não dialoga muito bem com aquilo que o evento é para ser, né? E assim, mas só que isso é algo que, assim, a gente vai ter que enfrentar. Infelizmente, né? A gente eu acho enfrenta, mas eu acho porque eu acho que a ideia nesses casos é justamente tentar furar essa bolha aí, tipo, de trazer para o cinema não os que seriam os cinéfilos, e sim pessoas aleatórias, o cara que vai no cinema e pergunta o que tá passando aí, sabe? Eu acho que muitas pode vezes... ser, nesse caso, eu acho que vendo por essa ótica realmente faz mais sentido. Porque assim, se fosse... porque normalmente isso acontece com os filmes blockbusters, filmes lançamentos no máximo, tipo assim, sei lá, filme da Marvel, que fica esse meio termo entre filme específico de nerd, mas filme também blockbuster que lota a sessão. Isso, eu acho que esse o filme de Lázaro Ramos seria mais ou menos isso mesmo, é tentar furar a bolha e levar a gente que normalmente não iria no cinema, que só vai no cinema justamente, nossa, esse filme aí tá todo mundo falando a respeito, então eu vou assistir, sabe? É justamente furar a bolha mesmo. Mas enfim, bom, eu acho que o papo tá bom, como eu falei até antes da gente começar a gravar, que é tipo, a gente não tem tempo de duração, mas também pra gente não ficar, é um tipo de assunto que a gente pode ficar aqui horas e horas falando que nunca tem fim, mas acho que a gente pode já guardar aí alguns assuntos, ou até, por exemplo, você citou lá no post, você já citou uma outra thread que você fez, né, falando de onde assistir filmes antigos, você também fez uma falando de livros, né, acho que livros também são bem livros importantes. E textos, né? Sim, acho que uma grande forma também é isso, é você ler a visão de outras pessoas, né, seja de pessoas mais leigas, mas também de pessoas que são mais estudadas, digamos assim. Então, acho que é uma boa forma também de aprender. Para finalizar, outras dicas que eu daria que não entraram aqui na sua lista é uma coisa que me ajudou bastante, mas aí hoje em dia eu não sei como é que tá. Acho que no YouTube deve ter muita coisa desse assunto, desse tipo. Que assim, normalmente, como eu peguei muito essa época de DVD e depois Blu-ray, normalmente tem muito making-off de filme. Eu acho assim, os making-off são muito legais para você aprender e ver como os filmes são feitos. Assim, você vê esses bastidores. Tem alguns diretores que, por mais que tenham altos e baixos, como o Shyamalan, que é um diretor que eu gosto, apesar de também gosto. ter feito filmes que eu acho bizarros, mas não vou entrar nessa discussão que também dá um podcast. Mas tem DVD acho que é de Sexto Sentido, o de Unbreakable, que é... Como é o nome do filme em português? Me deu um branco agora. Enfim. Vidro? Não, Vidro foi o terceiro. Corpo Fechado. É Corpo Fechado? Isso, Corpo Fechado. Que no DVD, no Making Off, assim, é um dos melhores que eu já vi, assim, de Making Off, que ele explica muito bem o processo do filme. Tipo assim, primeiro eu fiz aqui o roteiro, aí o storyboard, aí depois a escolha de locação, escolha do elenco, e aí a filmagem em si, depois efeitos especiais, pós-produção, montagem, blá blá blá, depois o lançamento do filme. Então, assim, é uma boa forma de você também descobrir como são feitos os filmes. Assim, às vezes você vê diretores que explicam assim, as escolhas que ele fez às vezes coisas mais técnicas, tipo uso de lente, uso de cor, de locação,
ou às vezes coisas mais aleatórias, assim, de tipo, eu pensei nesse filme porque tava acontecendo tal coisa na minha vida e tal, e muitas vezes tem filmes que depois você assiste o making of, você fica tipo, agora o filme fez mais sentido, sabe? É bem interessante isso, essa parte de você ver. Acho que hoje em dia, assim, no YouTube deve ter muita coisa, mas eu tenho notado que nos últimos anos esse tipo de conteúdo ficou um pouco mais superficial, assim, sabe? Tipo, não tem o mesmo aprofundamento que já teve antes, assim. Acho que Ele virou mais uma peça comercial, né? Tipo, eu acho que vai Isso. divulgar o filme ainda. Eu acho que ficou muito assim mesmo. Isso, aí eu acho que aí entra mais, assim, gente mesmo, assim, que produz conteúdo pro YouTube, que vai mais a fundo, assim, que pega, tipo, frame por frame do filme, vai discutindo e tal. Esses tipos de detalhes são legais também. Mais uma vez aqui pagando de velho, né? Na minha época, uma boa fonte de estudo foram também as revistas, né? Principalmente a revista 7, que foi a principal revista de cinema nos anos 80, 90, início dos anos 2000 no Brasil, que trazia muita coisa assim na época pré-internet, né? Então, assim, muitas vezes, muito conhecimento que eu adquiri, assim, de história do cinema, de conhecer diretores, filmografia, era lendo revista, né? Então, traduzindo para os dias de hoje, seria você sair, como você falou, além de livros, procurar texto e pessoas que entendam do assunto para você... Cineclube também, né? Sim. E outra dica também, depois de ler assim um pouco de teoria, ou se quiser fazer tipo cursos, né? Como você citou aí o curso de Vilaça e coisas do tipo, uma coisa que é bacana é justamente depois você pegar algum filme assim que você gosta bastante, que você já viu mais de uma vez, e aí você tentar assistir esse filme tentando prestar atenção nesses detalhes assim de movimento de câmera, de uso de cores, coisas do tipo, é uma boa forma também, que como você já conhece, né, você não tá tipo você não vai ser surpreendido, entre aspas, assim, com a trama, com coisas que você já conhece, aí você consegue tipo parar para prestar atenção e realmente eu nunca tinha prestado atenção nesse detalhe e tal. Acho que é uma boa forma também de estudar, digamos assim. Realmente, essa forma de revisitar, né, os filmes é muito bacana. Eu acho que é uma das formas que eu mais gosto também de estudar cinema, é revisitando filmes que eu já vi. E eu tinha um certo problema com revisitar filmes que eu já vi, porque eu sentia, como a gente estava falando aqui, que, poxa, tem tanto filme para ver, né? Eu tô revendo um. Tipo, eu sentia meio que eu tava perdendo tempo. E depois eu mudei completamente minha ideia e comecei a perceber dessa forma que tu acabou de falar. Eu acho que realmente é muito legal ver o filme, até porque você também sempre vai ser uma outra pessoa, né? Quando você vai ver o filme de novo, você vai ter outras impressões, você vai ver outras coisas que você não viu da primeira vez, e acaba sendo realmente uma forma muito bacana de estudar. Sim, sim. E aí você também, assim, você também pode assistir o filme novamente e tendo tanto olhado de como foi feito, né, na época, e também vendo com os dias de hoje, né? Porque tem muitos filmes que são brilhantes, mas que você olha hoje e obviamente vai ter algum problema de machismo, de algo desse tipo, mas que faz parte da arte, né, do negócio. Então é importante, assim, quando você assiste novamente, isso aí tem esse probleminha aqui, mas ainda assim esse filme é genial, sabe? É sempre bom fazer essas revisitas também para ter esse outro olhar, digamos, como você também citou. Então, muito bem, acho que já falamos bastante, a conversa ficou muito legal, foi um prazer receber você aqui e vamos aguardar aí suas aventuras em Cannes ou acompanhar lá nas redes sociais e espero que você volte aí com histórias e quando quiser voltar aqui no VaraCast, é só falar que a gente marca aí. Quando surgir outros temas desse aí que você fizer algum post, alguma coisa, se você quiser falar mais a respeito, aparece aqui, a gente chama mais gente, qualquer coisa, para ter outras visões e é isso.
Muito Adorei, obrigado pela Ramon. participação. Muito, muito obrigada pelo convite. Eu adorei falar sobre esse tema. Acho que tem muitas coisas que a gente acabou falando e que ficaram de fora, né? Essa troca é muito legal mesmo. Esse finalzinho, essas dicas que tu deste também, muito bacana. E eu espero voltar aí no futuro, né, para falar sobre os livros, os textos. Eu acho que seria um outro tema bem, bem legal também para a gente discutir. Obrigada pelo convite. Sim. Boas dicas. Então é isso, pessoal. Até o próximo programa. Um abraço. Tchau. VaraCast é um oferecimento da rede Pocilga de podcasts. O nosso site é o pocilga.com.br. Nossas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook estão como The Pocilga, THE Pocilga. Nosso e-mail é o contato@pocilga.com.br. Ouça também nossos outros podcasts como Suco de Umbives e o Radiola Torresmo Drops. Por último, e não menos importante, não se assustem e tenham calma. Vara está para porcos, assim como a alcatéia está para lobos.